Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com os paulistanos Rick Ribeiro e Marcos de Souza sobre o Mobilize Brasil, o primeiro portal brasileiro de conteúdo exclusivo sobre mobilidade urbana sustentável. Rick é graduado em Administração Pública pela FGV São Paulo, com mestrado em Sustentabilidade pela Universidade Politécnica da Catalunha. Fez MBA Executivo pela Universidade de Barcelona, é fundador da OCIP, Associação Abapuru, e do portal Mobilize Brasil. Ele é membro da equipe de responsabilidade corporativa da empresa EY, Ernst Young, é coautor do livro Movido pela Mente, professor de mobilidade urbana sustentável no curso Smart City Expert do iCities, assim como vencedor de inúmeros prêmios na área de empreendedorismo e transformação social. Em 2008, com uma doença neurológica degenerativa, a esclerose lateral amiotrófica, lhe tirou todos os movimentos, sem afetar sua mente. Hoje trabalha e se comunica por meio de um leitor óptico que interpreta os movimentos da pupila. Marcos é jornalista formado pela USP, tendo atuado na Folha de São Paulo, Jornal à Tarde, revistas Arquitetura e Urbanismo, Projeto, Tecnê e Problemas Brasileiros. Editou vários livros na área de arquitetura, engenharia, paisagismo e sobre outros temas do ambiente construído e desde 2011 atua como editor e palestrante pelo Mobilize Brasil. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar da nossa comunidade e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Como admirador do trabalho da Mobilize, que me inspirou a criar o Caos Planejado em meados de 2014, eu virei grande fã do Rick conhecendo a história dele e o impacto que ele conseguiu gerar e continua gerando apesar da esclerose lateral amiotrófica. Para entrevistar ele, eu enviei as perguntas por e-mail e, na sequência, ele me respondeu por texto usando seu leitor óptico. Depois, transformou o texto para voz eletrônica para a gente usar no podcast. A partir dessa resposta do Rick, gravei com o Marcos de forma assíncrona. Ouça a seguir o resultado. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Rick Ribeiro, é um grande prazer e uma honra poder te entrevistar no podcast de hoje. E eu queria começar a nossa entrevista perguntando como surgiu o teu interesse pela mobilidade e urbanismo. Oi, Antony, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Saudações aos leitores e ouvintes do Caos Planejado. Vou voltar muito no tempo, viu? Quando eu era criança, o que mais gostava de fazer era brincar com o trenzinho elétrico e construir cidades com Lego, sempre com muitos parques e praças. Temos até um vídeo caseiro dessas brincadeiras. Esse interesse aflorou na faculdade. Apesar de eu ter me formado em administração pública, sempre gostei muito de arquitetura e urbanismo. Por sorte, ou coincidência, meu estágio na área pública foi no Departamento de Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Santana de Parnaíba, cidade da Grande São Paulo. O meu TCC foi a criação do Museu do Futebol. Eu fiz um projetinho muito tosco no AutoCAD, aprendi as noções básicas no estágio, e fiz a maquete na maquetaria da FAO, na USP, onde uma grande amiga estudava. Quando fui para Barcelona e fiz um mestrado em sustentabilidade, a aula que mais gostei foi sem dúvidas a com o responsável pelo planejamento urbano de Barcelona, Salvador Rueda. Em Barcelona, meu interesse por urbanismo aumentou muito, e surgiu meu interesse por mobilidade urbana, o que foi determinante para, anos depois, eu criar o Mobilize. E a partir desse interesse, o que te levou a criar o portal Mobilize Brasil? O que me levou a criar o Mobilize foi uma reflexão daquelas de fim de ano, 2 anos depois do diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, na virada de 2010 para 2011. Estava há mais de 2 anos me dedicando a diversos tratamentos para tentar curar ou ao menos deter o avanço da doença. Eu queria fazer algo que me fizesse sentido, queria me sentir útil para a sociedade novamente, quem sabe deixar um legado. Passei a pesquisar bastante sobre mobilidade urbana, tema que me fascinava há alguns anos pela experiência que tive morando em Barcelona. Com a dificuldade motora nas mãos, fazia um esforço enorme para buscar conteúdo espalhado pela internet. Ao me deparar com muitas informações dispersas, me veio a ideia de criar um portal para agregar, produzir e disseminar conteúdo relacionado à mobilidade urbana sustentável. Na hora também tive a ideia do nome. Seria Mobilize,
palavra que juntava mobilidade e mobilização, dois conceitos muito importantes na minha proposta. No trabalho de vocês com o Mobilize, qual que tu diria que é o principal objetivo da plataforma? Como que vocês medem o impacto? Porque esse é um grande desafio que a gente tem no Caos Planejado também. O objetivo do Mobilize é contribuir com a melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de vida nas cidades brasileiras. Isso significa que desejamos que nossas cidades sejam mais humanas e democráticas, com transporte público de qualidade, mais estruturas cicloviárias e calçadas acessíveis, gerando menos acidentes e um ar mais limpo. Para buscar este objetivo geral, foram definidos 4 objetivos específicos. 1. Prover conhecimento e conteúdo relevante, abrangente e de diversas formas sobre mobilidade urbana sustentável, ser referência na geração de conteúdo. 2. Fomentar o debate público sobre a temática. 3. Disseminar uma cultura cidadã participativa em prol da melhoria da qualidade de vida nas cidades. 4. Pressionar governos para implantarem políticas públicas efetivas de mobilidade urbana sustentável, influenciar políticas públicas. Para os objetivos específicos, temos indicadores de desempenho e ações realizadas. Tu tem tocado esse projeto há mais de 10 anos, né? Teve várias publicações importantes, milhares de conteúdos já publicados. Quais foram as realizações mais significativas do portal Mobilize até hoje e por quê? Foram muitas as realizações, mas eu tenho um orgulho especial do Estudo Mobilize 2022 e da campanha Calçadas do Brasil 2019, que foram coordenadas pelo jornalista Marcos de Souza e pela arquiteta e urbanista Marília Hildebrand. Foram trabalhos bem completos, com metodologia própria, e o envolvimento de muita gente, realizados nas 27 capitais brasileiras. Na minha opinião, trouxeram contribuições valiosas para o debate sobre mobilidade urbana sustentável no país. Talvez entrando num ponto mais sensível, tu diria que o teu diagnóstico te levou a enxergar as cidades e a mobilidade de uma forma diferente? Como foi isso? Nos fala um pouco sobre esse processo. No geral, a minha visão pouco mudou, mas fiquei muito mais atento a questões relacionadas à acessibilidade, às calçadas, e às dificuldades de circulação para uma pessoa com deficiência. Mas se a cidade é cheia de obstáculos, nos faz refletir sobre onde está a deficiência, se é na pessoa, ou na cidade. Pois se a pessoa conseguisse circular livremente por calçadas e transporte público, mas não pode por causa das más condições de acessibilidade, a deficiência está na cidade. E tu diria que teu papel no Mobilize mudou desde a fundação até os dias de hoje? Como que você descreveria o seu papel atual no portal e o papel do Marcos? Sim, minha função mudou, principalmente por causa do meu outro trabalho, na empresa de consultoria Ernst Young, UI. Depois do diagnóstico, pedi afastamento na empresa para me dedicar a diferentes tratamentos, mas minha vida deu uma guinada. Fundei o Mobilize Brasil e superei os 2 a 5 anos de expectativa de vida da doença. Nos primeiros anos, minha dedicação ao Mobilize era total e exclusiva, mas em 2015, quando o portal tinha 4 anos, eu voltei a trabalhar na UI. Apesar dos 2 trabalhos terem muita sinergia, inclusive com a realização de projetos em conjunto, como o Estudo Mobilize 2022 e o Guia de Mobilidade Corporativa, eu passei a dividir o meu tempo. Eu sigo acompanhando tudo, participando dentro do possível, mas minha sorte é poder contar com os jornalistas Marcos de Souza e Regina Rocha, que estão desde o início e tocam o dia a dia do Mobilize independente da minha presença. E para fechar esse primeiro bloco, olhando para frente, tu diria que depois de tantos anos envolvido na causa de mobilidade sustentável, você tem visto melhora nas políticas de mobilidade? Qual que é a sua visão para o futuro da mobilidade urbana no Brasil? E quais são as principais áreas que precisam de maior atenção e investimento? Algumas áreas da mobilidade urbana tiveram uma melhora significativa, outras não. No geral, as maiores mudanças em uma década ocorreram fora da esfera pública local, que é a principal responsável por gerir as formas de deslocamentos da população. Na minha opinião, as empresas foram as grandes responsáveis por alterações na circulação de pessoas e de mercadorias, para o bem e para o mal, nos últimos 10 anos. Novas tecnologias e aplicativos ditaram tendências e mudaram comportamentos, tanto no transporte individual, como no transporte coletivo, e nos modos ativos. Muitas prefeituras conseguiram aumentar significativamente a quilometragem de suas estruturas cicloviárias, o que, sem entrar no mérito da qualidade, é uma boa notícia. Além disso,
Houve importantes avanços, por exemplo, em relação à legislação federal voltada para o tema. 3 bons exemplos são a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei Brasileira de Inclusão, e o fato do transporte ser incluído como direito social na Constituição. Apesar do grande avanço legal, na prática pouco melhorou para os pedestres e usuários de transporte coletivo nas cidades do país. As calçadas seguem, via de regra, tendo péssima qualidade sendo um obstáculo para a mobilidade a pé. Resumindo, houve um avanço tímido, abaixo do desejado. Mas para concluir com uma mensagem positiva, eu tenho esperança que melhore bem mais nos próximos anos, já que, na última década, o movimento que luta por cidades mais humanas e sustentáveis se fortaleceu. É visível que aumentou a conscientização das pessoas em relação ao tema, o espaço na mídia, e o número de organizações que atuam com a causa, como o Mobilize e o Caos Planejado. Para termos um futuro promissor na mobilidade urbana nas cidades brasileiras, essa mensagem e mentalidade precisa chegar aos gestores públicos e resultar, principalmente, em investimentos que priorizem o transporte público de qualidade, em detrimento do transporte individual. Rick, muito obrigado. Foi uma honra poder conversar contigo, ouvir a tua história de vida incrível, inspiradora, principalmente para a gente que trabalha com urbanismo, cidades e produção de conteúdo. E, é claro, conhecer melhor o trabalho do Mobilize Brasil. Pretendo agora aprofundar nesse tema com o Marcos, que tem te acompanhado nessa trajetória. Muito obrigado, Antony. Foi uma honra participar. Conte conosco sempre. Bom, Marcos, seja muito bem-vindo, né? A gente está gravando esse episódio em formato assíncrono, né? A gente já recebeu aí as respostas do Rick e eu acho muito legal ter essa interface com ele, né? E entender um pouco mais sobre a plataforma Mobilize, né? Como que você toca o dia a dia e os desafios daqui para frente contigo. Então, acho que a gente podia começar essa nossa conversa pegando o teu background em jornalismo, né? E como tu acabou no mundo de mobilidade, que é um tema que a gente explora muitas vezes aqui no podcast com os nossos convidados, já que o urbanismo e mobilidade acaba sendo uma área que as pessoas, digamos assim, encontram às vezes por vias tortas, né? Então, eu acho sempre curioso ouvir essas histórias e tô curioso para ouvir a sua também. Legal, Antônio. Obrigado aí pelo convite de participar, é um prazer, né? A gente acompanha o trabalho de vocês com admiração, muita admiração mesmo. Então, é muito bom estar aqui participando e colaborando. Bem, eu sou jornalista desde 1986, eu me formei em 85 na ECA, né? Aí comecei a trabalhar na Folha de São Paulo, inicialmente na área de redação de política internacional, mais aquela coisa mais de editar, né, informações que vinham de agências internacionais, artigos correspondentes. Mas aí, dentro da própria Folha, eu acabei indo para reportagem de cidades e trabalhando na rua, em São Paulo, acompanhando as coisas que estavam acontecendo na cidade. Lembro que uma das primeiras matérias que eu fiz na cidade foi a implantação do primeiro corredor de ônibus da cidade, na época, pelo Jânio Quadros, que era um corredor que tinha uma série de problemas na Avenida 9 de Julho, né? Ele tinha vários problemas, mas era uma experiência porque ele garantia a circulação mais rápida dos coletivos naquele trajeto ali na zona sul da cidade. Foi muito isso, na época gerou muita crítica, porque tirava uma faixa de rolamento dos automóveis, né? Mas aos poucos as pessoas entenderam que aquilo era necessário e que trazia benefícios muito grandes. Bom, aí posteriormente eu, enfim, passei por outros jornais, passei por Jornal da Tarde, trabalhei com a Abril também, né? Mas viver numa cidade, né, vivenciar a cidade, faz com que a gente se autoeduque, né, em relação a todas as questões do urbanismo, do transporte, quer dizer, a gente está vivenciando diariamente essa coisa do crescimento, do caos planejado, digamos assim. E é verdade, é um caos planejado porque, na verdade, a cidade tinha uma certa compacidade, todas elas tinham uma certa compacidade, você tinha um centro
que concentrava serviços, que concentrava comércio e tal, e gradativamente, com a chegada do automóvel, surgiu a possibilidade de se morar mais longe, de se deslocar mais. E aí, gradativamente, também houve uma associação entre, digamos, os interesses imobiliários com interesses de empresas de transporte, que foram levando suas linhas de transporte mais longe, para mais perto dos novos loteamentos e tal. Então, aos poucos, essa cidade que era mais concentrada, ela foi se espraiando, e hoje você tem um movimento nos bairros que é equivalente ao movimento que se tinha apenas no centro da cidade. Quando era criança, você podia brincar na rua, você podia andar de bicicleta tranquilamente, jogar bola, coisa e tal, essas coisas que todo mundo fala, né? E o centro da cidade, não. No centro você sabia que não dava porque o movimento era muito grande. Mas criou-se essa ideia de que, de fato, o automóvel permitiria chegar mais longe, e de fato isso foi adotado e cresceu. Mas voltando lá atrás, né? Daí, no meio do processo, surgiu a oportunidade de trabalhar numa editora especializada em revistas de arquitetura e urbanismo, na área de construção, do ambiente construído. E eu entrei por aí e trabalhei na AU, na arquitetura e urbanismo, que era uma revista que existia até alguns anos atrás. Trabalhei na revista Técnica também, que foi muito interessante, porque eu convivia com um conselho consultivo, que tinha, assim, gente como Figueiredo Ferraz, gente... Duas grandes referências de publicações na área de arquitetura e construção. E aí a gente ali aprendeu, era uma espécie de quase que um mestrado, que você estava o tempo todo ouvindo pessoas ali que tinham uma experiência impressionante, né? Com erros e acertos. A gente sabia que entre naquelas discussões tinha gente ali que estava falando coisas que tinham a ver com o mundo passado, e tinha gente que estava apontando coisas para o futuro. Isso foi um aprendizado interessante. E depois eu trabalhei na Projeto Design, fazendo o site deles. E aí, nesse meio tempo, eu montei uma empresa também, em que eu desenvolvi projetos de publicações, livros, na área de muita coisa na área do ambiente construído, né, de arquitetura e urbanismo, de construção, de aplicações de materiais, mas também surgiu, num certo momento, na época nós trabalhávamos num sindicato que reunia as empresas de projeto de arquitetura e urbanismo. Nós fizemos um projeto de uma... chamava um portal que apontava para as perspectivas do legado que poderia ser trazido pelos grandes eventos esportivos, Copa e Olimpíada. Isso aí o Sinaenco, na época, né, apontava que o país deveria, né, aproveitar aquele momento de atratividade, de investimentos, de possibilidades, para renovar as cidades, para tentar reestruturar mobilidade urbana, um pouco de saneamento, enfim, uma série de coisas que poderiam ser melhoradas aproveitando aquele momento. Isso a gente acreditou, num certo momento, montamos uma estrutura num site, que era o Portal 2014, que discutia questões, desde questões folclóricas do futebol, né, históricas, relações entre futebol e literatura, até, claro, os estádios, né, a necessidade de renovação das arenas esportivas no país, mas também avançava para coisas como isso, e muito fortemente para coisas como a necessidade de transporte. Todas as cidades sede, as cidades candidatas, depois cidades sede, todas elas tinham problemas muito sérios de mobilidade, e via-se ali naquela aposta, né, a chance de se construir coisas que poderiam facilitar o transporte das pessoas entre os aeroportos, o centro das cidades, entre os aeroportos e os estádios, enfim, e beneficiando, trazendo benefícios para a população. A ideia era esse jogo, à semelhança do que foi feito lá atrás em Barcelona, né, que talvez seja o caso mais emblemático, né, de legado dos eventos esportivos, embora, né, no meio desse processo a gente tenha sabido também que em Barcelona também houve
pessoas que foram marginalizadas para que aquele processo de renovação da cidade pudesse acontecer. A gente foi expulsa da região mais central, das periferias, para que a Vila Olímpica, para que, enfim, tudo aquilo, aquela parte moderna de Barcelona pudesse crescer. E aí, só para concluir, né, no meio desse processo, o Rick Ribeiro, que gostava de futebol, acompanhava o nosso processo, e quando ele adoeceu, quando ele decidiu, né, tem longa história dele, que o Rick ficou doente em 2008, quer dizer, ele ficou doente antes disso, recebeu o diagnóstico em 2008, começou a lutar contra a doença, e no meio da luta contra a esclerose lateral amiotrófica, ele decidiu que iria construir um site sobre mobilidade urbana sustentável. E aí nos chamou para discutir geração de conteúdo. E foi aí que eu conheci o Rick, em 2011, e começamos a pensar, começamos a trabalhar para estruturar a coisa, né? Mas ele já tinha isso tudo muito bem pensado. O que nós quisemos foi digamos, dar uma vida jornalística para aquela atividade que se apontava ali. Foi mais ou menos assim que eu cheguei ao assunto da mobilidade urbana, quer dizer, ele já estava presente, né? Mas, de alguma maneira, o Mobilize, a proposta da plataforma Mobilize, ela contemplou uma coisa que me interessava muito, que me interessa muito pessoalmente, e que me permitiu trabalhar com algum prazer, né, no dia a dia, buscando, enfim, discutindo questões que interessam a mim e a sociedade. Marcos, essa história do Rick, né, eu acho assim, fantástica, quase inacreditável, né, que um dos maiores, se não o maior portal de mobilidade, né, foi criado e ainda é, enfim, mantido, né, por alguém com essa condição, né, médica. E eu queria te perguntar como foi a evolução desse trabalho, né, desde 2011, até como é, digamos assim, o dia a dia de trabalho entre vocês hoje, né? Eu sei que hoje, né, tu já, digamos, toca o dia a dia, né, do Mobilize, a informação que eu tenho, mas eu fico curioso, assim, porque a gente, aqui no Caos Planejado, também é uma plataforma de conteúdo, né? E é sempre interessante, assim, de ver outros casos, e principalmente o caso de vocês, né, como que vocês trabalham, geram conteúdo, né, realizam as pesquisas, enfim. Sim. Bom, nós tivemos, assim, vários momentos. O primeiro momento, o momento do lançamento, era o momento em que eu tinha uma equipe, ainda do Portal 2014, que nós tínhamos correspondentes em várias cidades do Brasil. Isso permitia que nós pautássemos os vários temas, as várias questões, tanto para o Portal 2014 quanto para o Mobilize. E, assim, naquele momento houve um crescimento muito grande das pautas de mobilidade urbana, porque elas também interessavam aos repórteres locais, enfim, todo mundo estava muito entusiasmado com essa possibilidade. Fazíamos reuniões semanais de pauta, definimos o que ia entrar e tal. Posteriormente, com o fim do Portal 2014, aí nós praticamente passei a contar com uma equipe mínima, né, que, enfim, eu basicamente, a Regina Rocha, que é uma outra jornalista, e alguns colaboradores que são pessoas voluntárias que estão distribuídas pelo Brasil inteiro. Então, nós fizemos, ao longo desse tempo, nós fizemos as campanhas de calçadas, fizemos o primeiro estudo, Mobilize lá atrás. Então, vínculos foram sendo criados ao longo desse tempo com jornalistas, com pesquisadores, com ativistas, né, digamos, gente que trabalha pela mobilidade ativa em coletivos, em associações espalhadas pelo Brasil, e leitores, né? Então, todos os dias nos chegam sugestões de novas pautas. Nós evitamos tratar do dia a dia, digamos assim, daquilo que, enfim, aquela coisa que acontece cotidianamente. O que nós procuramos fazer é sempre olhar um pouco o panorama, né, assim, do que está acontecendo,
e eventualmente puxar algum assunto que tenha relevância, mesmo que seja local, muito específico. Vou citar um exemplo aqui: a construção de uma ciclovia, de uma calçada ao longo dos trilhos da uma ferrovia em Arapiraca. Coisa muito específica. No entanto, ela é um ótimo exemplo para N cidades no Brasil. Você tem cidades no Brasil inteiro cortadas por trilhos que estão hoje abandonados. Então, um exemplo, né? E aí nós procuramos entender quando uma solução local ela pode ser assim extrapolada para o Brasil e eventualmente para outros países. A gente tem leitores na África, a gente tem leitores em Portugal, enfim. Então, acho que essa é um pouco a abordagem. E também buscamos muito artigos que possam, ou entrevistas que possam trazer reflexões mais amplas, assim, sobre as questões de mobilidade. Aí, desde lá, pensar em energia utilizada no transporte, né? Enfim, qual é a fonte de energia, se é fóssil, se é elétrica, que tipo de eletricidade, enfim, discutir essas questões básicas, né, de eficiência energética, até mesmo questões políticas de gestão ou questões de comportamento, de assédio em transporte público, enfim, é um rol muito grande de assuntos. Na verdade, no dia a dia, as coisas vão pingando e a gente vai tentando filtrar isso à luz do calendário. Você tem um calendário de eventos que acontecem alguns dias, algumas efemérides que são importantes, dia da bicicleta, dia do meio ambiente, coisas assim, e a gente procura pontuar, né, essas coisas com os eventos que vão chegando e tal. Então, ontem recebi informação desse evento, do evento do BNDES, que vai discutir soluções para cidades sob efeito dos eventos climáticos extremos. Então, isso achamos interessante, porque isso acaba tendo uma implicação com mobilidade urbana, então vale a pena divulgar. Semana passada, um contato com um pesquisador aqui de Taquaritinga, no interior de São Paulo, que está usando ferramentas do Google para fazer análise de acessibilidade em calçadas, enfim, Eu a vi essa qualidade matéria, das bem legal. calçadas e tal. É uma coisa ainda experimental, mas que Uhum. também pode ter, digamos, um interesse nacional. Então, nós vamos buscar. E também fazemos, eventualmente, algumas pautas especiais, quando a gente procura, por exemplo, olhar um assunto, né? Um assunto específico, distribuição de ciclovias das cidades, e olhar um pouco o coletivo, mas isso é uma coisa que acontece eventualmente. Eu concordo que, como a equipe é muito pequena, o que acaba acontecendo, né, é que é o Rick sugerindo, a gente discutindo aqui, e os colaboradores, que frequentemente a gente tem alguma dificuldade de realizar isso tudo por falta de recursos, por falta de pessoal e tal. Quer dizer, nós já vivemos momentos em que o projeto estava bem financiado, nesse momento ele vive um momento de dificuldade, né, um momento de limitações muito grandes, um pouco porque o próprio assunto de mobilidade, digamos que hoje não está na ponta da linha, assim, ele aquela coisa do ineditismo, da novidade, ficou lá atrás, ficou alguns anos atrás, então caiu na discussão cotidiana, né? Mas eu não sei se eu falei demais, acho que sim. Não, bem interessante. Achei muito legal ouvir essa história, primeiro porque tem vários paralelos com o próprio trabalho do Caos Planejado, né? O trabalho de voluntários na produção de conteúdo, a tentativa de pautar assuntos nacionais, né? Às vezes com exemplos locais, ter uma equipe super enxuta também, né? E até assim o momento, né? Você falou aí que começaram ali por volta de 2011, o Caos Planejado inaugurou, digamos assim, em 2014, que eu acho que era uma época que tinha. Eu não sei o que foi mudando, né, ao longo do tempo, mas eu acho que era uma época que, digamos assim, criar um site tinha um pouco mais de apelo, né? Hoje em dia tudo é muito voltado para redes sociais, ou criar digamos assim, um perfil de Instagram, né? Então, acho que a gente pegou um pouco dessa época.
E tu comentou agora, né, das dificuldades financeiras, né, de sustentabilidade da Mobilize, e eu queria pegar um pouco desse gancho também, né, porque eu acho que é um assunto que a mídia em geral hoje sofre, né, assim, a dificuldade de gerar conteúdo, digamos assim, de qualidade, com regularidade, né, com seriedade. A gente, aqui no Caos Planejado, depende muito de apoiadores, né? Tanto institucionais como pessoas físicas que voluntariamente apoiam o projeto. E eu queria, enfim, só te ouvir, assim, acho que ninguém tem uma resposta assim muito muito contundente para esse problema, mas eu queria ouvir, né, como que vocês ah, funcionam hoje, que tipo de perspectiva vocês têm para o futuro. Sim. Bom, nós já tivemos situações em que nós tínhamos pessoas especializadas em captação de recursos, que iam lá, desenvolviam projetos e tal. E é incrível, mas isso não funcionou, não funcionava tão bem como digamos, ações que nós próprios desenvolvemos. O Rick é um ótimo captador. Se ele fosse um cara que tivesse com uma mobilidade plena, seria uma fera, assim, né? Ele é muito bom, ele tem relações com muita gente, ele é um cara simpático, um cara que tem histórias interessantes, e ele consegue captar muita coisa. Mas eu acho que o nosso sucesso relativo, né, desses anos todos tem a ver com o desenvolvimento de alguns projetos. A gente estabelece algumas metas de desenvolvimento de algumas campanhas, alguns projetos. Você citou, falei de calçadas no Brasil, que foi em 2012, depois em 2019 novamente, de uma maneira mais completa. O estudo Mobilize, o primeiro em 2011 e o segundo em 2022. E agora a tentativa de manter, né, ou de reavivar uma sessão que nós tínhamos, que era a sessão Acompanha Mobilidade. Então, são projetos que de alguma maneira, permitem que a gente apresente resultados para patrocinadores. Então, o que a gente tem buscado são apoios, e apoios, assim, de empresas as mais diversas, quase sempre voltadas para questões de mobilidade, né? Eu citaria aí, talvez tem um banco, não sei se, enfim, tem um Banco Itaú, que nos acompanha desde o início, que nos apoiou na implantação do projeto e que vem nos financiando com valores, enfim, oscilantes aí ao longo do tempo, né? Mas dentro das suas possibilidades, a quem nós agradecemos, porque acho que talvez, se não fosse esse aporte do Itaú anualmente, nós não teríamos conseguido chegar até aqui, de 2011 até aqui. Mas, assim, já tivemos apoio da 99, já tivemos apoio do Instituto Clima e Sociedade, que é uma instituição importante, né, que trabalha nessa questão, nessa relação de redução de emissões nas cidades. Tivemos o apoio da 99, do aplicativo 99, e da UI, que é a empresa onde o Rick trabalha e que tem nos acompanhado no dia a dia. Agora, surgem assim, algumas oportunidades eventuais com algumas empresas que querem a visibilidade, né, ou algumas associações empresariais que querem visibilidade, e que a gente faz uma veiculação de uma mensagem deles comercialmente, né? A gente não faz aquilo que se chama matéria paga ou publi editorial, né? Nós somos muito claros nisso, nós colocamos anúncios mesmo, não? E assim, e há um grupo grande de pessoas físicas que nos apoiam mensalmente ou anualmente com recursos os mais variados. Tem gente que dá R$ 50, sei lá, uma vez, tem gente que dá isso mensalmente, enfim, isso nos mantém vivos aqui. Então, é um jogo maluco, né, de a gente tentar o tempo todo dosando a nossa capacidade de atuação,
com a nossa capacidade de tirar dinheiro do bolso. Então, é uma dificuldade grande. Eu acho, quer dizer, modestamente, eu acho que o projeto mereceria um investimento maior, mas assim, como você colocou, as redes sociais, elas atraíram grande parte desses recursos de publicidade, enfim, então, e assim, claro, a gente poderia colocar anúncios de bets, de coisas desse tipo, de apostas que a gente recebe, todo dia chega alguém com uma proposta de difusão de coisas desse tipo, mas que não tem nada a ver com o nosso negócio, não tem nada a ver com a nossa história, né? Então, acho que a gente procura manter um certo equilíbrio nisso. Então, quando a situação fica muito difícil, a gente reduz aqui o ritmo das coisas e tal, das atividades, e quando a gente tem um aporte maior, a gente consegue avançar com um trabalho mais intenso, fazendo coisas. Já fizemos podcasts, por exemplo, e tal. Mas, assim, a maior parte das coisas que nós fizemos, Antônio, sempre foram feitas com o esforço voluntário mesmo das pessoas. A maior parte das pessoas, na verdade, se jogou no Mobilize porque gosta do assunto, porque se interessa, porque respeita o projeto. Enfim, é mais por aí do que por uma questão de grana mesmo, de recursos, tá? Não, bem legal ouvir essa história, Marcos, e de novo, né, esses paralelos com o Caos Planejado, né, bem marcantes, né, eu tenho aqui na sala de gravação, tem algumas pessoas da equipe ouvindo, certamente estão pensando a mesma coisa que eu. Mas então, indo agora um pouco mais para os projetos de vocês, para o trabalho de vocês, né, esse Estudo Mobilize 2022, para quem não conhece, né, é uma espécie de diagnóstico ou raio-x das capitais brasileiras em relação a várias verticais relacionadas à mobilidade, né? Desde extensão das calçadas, das ciclovias, da capacidade institucional das prefeituras em endereçar esses problemas. Eu queria ouvir um pouco mais sobre esse projeto, né? Como que ele surgiu? Parece ser um desafio operacional também para coletar esses dados, avaliar, né, organizar. Então, fiquei curioso sobre isso e que eu acho que ilustra muito bem, né, a seriedade da Mobilize como uma instituição que consegue fazer essa divulgação de informações de mobilidade, né? Que são poucos no Brasil que têm feito esse trabalho. Bom, Antônio, me permite só uma coisa antes. Quando a gente falou dos conteúdos que nós difundimos, existe uma coisa que a gente faz também, que é, eventualmente, copiar. Quando a gente encontra um artigo internacional que é interessante, a gente faz uma tradução, uma adaptação e trazemos para cá. Isso é uma coisa muito comum, né? Claro que sempre buscando essa adaptação. Já também reproduzimos artigos do Caos Planejado, quando a gente sente que o artigo é interessante, que tem a ver com a nossa atividade, né? Que vocês publicam muita coisa boa também sobre mobilidade urbana, e assim como de outras organizações. Acho que tem muita gente no Brasil trabalhando com esse assunto, e que a gente procura claro, acreditando adequadamente, dando link, enfim, a gente procura respeitar muito o trabalho dos nossos parceiros, nossos colegas aí, né? Mas acho que a ideia a ideia é difundir, fazer com que o assunto ele seja difundido de forma mais ampla possível, abrindo mais ainda a discussão, que continua sendo uma discussão ainda de uma bolha, né? A gente está ainda continuamos, apesar de tudo, numa bolha. Mas você estava falando dos projetos, né? Por exemplo, do Estudo Mobilize. O Estudo Mobilize foi uma coisa que exigiu uma energia absurda, assim, quer dizer, na verdade, a gente procurou estabelecer parcerias com as outras organizações que trabalham com mobilidade urbana. Antes disso, até, na campanha Calçadas do Brasil 2019, nós já tínhamos notado que havia um grande grupo de organizações que trabalhavam com o assunto de caminhabilidade, né? Até para que as pessoas entendam.
nós, quando pensamos em mobilidade urbana, nós pensamos que a, a melhor maneira, a maneira mais simples, mais tranquila, mais leve, menos impactante que se tem de se deslocar nas cidades, é o caminhar. E deslocamentos de até 2 km podem ser feitos muito facilmente por qualquer pessoa, desde que se garantam lá condições mínimas de conforto e segurança. O que significa isso? Uma calçada decente, né, transitável, com a largura boa, com a superfície boa, que evite tombos, que evite que cadeirantes tenham, ou mães com carrinhos de bebê tenham que sair fora da calçada para circular, com alguma cobertura vegetal, com conforto, enfim, com segurança, para que as pessoas possam circular sem medo, né? Então, o que nós procuramos lá atrás discutir esse assunto de caminhabilidade com a campanha Calçadas do Brasil 2019, ouvindo várias entidades, buscando experiências internacionais, e geramos um relatório que foi entregue lá no Senado, que foi entregue às prefeituras de várias cidades, procurando estimulá-los a melhorar essa infraestrutura barata, simples e tal, mas que, enfim, continua sendo relegada a um segundo plano. O estudo Mobilize, ele foi mais ambicioso, ele procurou olhar calçadas também, mas olhou muito mais coisas. Ele olhou a interação de calçadas e pontos de ônibus com ciclovias, com estações de bicicletas compartilhadas, de que maneira os vários modos de transporte se integravam numa rede para que as pessoas pudessem, quando sair de casa, antes de saírem, pudessem, por exemplo, planejar uma viagem, né? Fazer assim, eu vou andar durante 500 metros aqui até um terminal, ali eu pego um ônibus, lá eu posso descer, fazer alguma coisa, depois eu pego um trem ou um metrô e chego até o meu segundo compromisso, depois eu pego um trem direto, um ônibus direto, retorno tranquilamente e tal, ou pego uma bicicleta para completar um trechinho, assim. Então, essas coisas, parece complicado, né? Mas na medida em que as pessoas se eduquem para fazer isso, elas vão notar que é muito mais fácil e muito menos desgastante do que ficar preso do condicionamento dentro de um automóvel, né, como às vezes acontece com qualquer um de nós, assim. Às vezes eu saio do automóvel para resolver algumas coisas e me arrependo, porque você fica horas lá parado, nervoso e tal. Então, a ideia nossa, né, do estudo Mobilize, é de fazer essa fotografia das 27 capitais brasileiras, nós pegamos todas as capitais, né, incluindo Brasília, e olhando os vários aspectos. E tem uma coisa curiosa, né, que é impossível você usar, digamos, quase que impossível usar a mesma régua para medir todas as cidades, porque uma coisa é você olhar uma cidade como Porto Alegre, como Brasília, ou como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador. Outra coisa é você pegar uma pequena capital, como Macapá, né, ou Boa Vista, que é uma outra realidade completamente diferente. Tal. Então, o país é muito diverso. Então, a gente procurou respeitar isso também, tentar chegar a uma métrica, né, que permitisse medir, olhar isso tudo e tal. Esse material foi entregue ao Ministério das Cidades. A gente tem lá um acordo de cooperação com eles, né, acompanhamos o que eles estão fazendo, pouco ainda também, né, temos poucos passos nesse sentido, o país avançou pouco, mas esse trabalho foi feito com a seleção de colaboradores em cada uma das capitais. A gente abriu uma seleção, escolhemos pessoas que tinham determinados perfis, que utilizavam mais o transporte público, ou a bicicleta, ou a caminhada como a principal forma de deslocamento. E aí, entre essas pessoas, tinha desde estudantes de ensino médio, até professores, doutores de universidades. Então, mas pessoas todas que tinham esse perfil de usarem mais a mobilidade pública, digamos assim, para os seus deslocamentos. O resultado, no final, a gente teve que fazer, claro, alguns ajustes, porque tinha lá algumas
inconformidades, tinha lá, digamos, algumas subjetividades, né? Porque qualquer avaliação é sujeita a alguma subjetividade, então tivemos que fazer alguns ajustes, fechar isso tudo, empacotar isso, depois organizar, né, uma planilha e coisa e tal, que foi trabalhada com, enfim, por uma coisa que eu não entendo, que é essa parte de inteligência aí, artificial, e que está lá disponível, aberto, de forma aberta, hoje, né, no site, para que qualquer pessoa possa pegar aqueles dados, retrabalhar, olhar e tal, cruzar esses dados de forma diferente, chegar a outras conclusões. Questões como tarifa também estavam lá, enfim, tem vários aspectos. Hoje a gente entraria em aspectos, a gente entrou também nisso, mas entraríamos mais fundo em aspectos como a transição elétrica, por exemplo, a transição do modo de motorização por combustível fóssil para modos elétricos, ou hidrogênio, outras formas e tal. Mas é um desafio aí, porque é um processo que está acontecendo ainda no país e de uma maneira bastante desigual até este momento, né? Então, você tem lugares que começaram já há mais tempo, mas e lugares onde isso não sequer foi pensado ainda. Ontem, aliás, tive uma notícia muito triste, que houve um ônibus elétrico foi incendiado em Salvador, o que preocupa muito por criminosos, porque um incêndio num veículo movido por baterias de lítio, ele tem um potencial explosivo muito grande, o incêndio é difícil de ser controlado. Então, é um fator que talvez não tivesse sido considerado na circulação dos veículos elétricos nas cidades brasileiras, né? Tem essa questão da criminalidade, que enfim, que pesa também na maneira como a gente circula pelas cidades. Então, nesse momento, agora, o que a gente está fazendo é tentar pegar essas informações do Estudo Mobilize, atualizá-las, para alimentar essa seção Acompanha a Mobilidade, que vai trazer dados das 27 capitais, com uma atualização periódica. A gente imagina de 6 em 6 meses ter uma atualização para verificar de que maneira essa cidade está avançando. Então, os projetos que estavam lá previstos, se avançaram, se não avançaram, a quantidade de passageiros se aumentou, se a tarifa se manteve, se não se manteve, enfim, a adoção de tarifa zero em alguns casos, isso é uma coisa que nós estamos trabalhando, quer dizer, além do dia a dia, existe um trabalho que é um trabalho de tentar atualizar essas informações para colocação nessa plataforma do Acompanhe a Mobilidade. Muito legal, Marcos. Marcos, nosso tempo já está terminando, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Sim, sim. Porque acho que tem muitos dados, né, no Estudo Mobilize que a gente poderia discutir horas aqui. Mas acho que uma coisa que me chamou a atenção é que uma cidade que eu tenho visto ao longo desses últimos anos, há vários anos já, em relação a avanços na questão de mobilidade, ciclovias, segurança viária, é Fortaleza. Tá? Sim. E quando eu acessei o painel, eu me surpreendi com a categoria capacidade institucional, né, que seria o número de servidores dedicados à gestão, planejamento e fiscalização da mobilidade urbana na estrutura municipal. Fortaleza mostra aqui 234 funcionários, né, que seria, assim, quase 100 pessoas a mais que uma cidade como São Paulo, né, muito maior. Então, assim, não sei se você tem algum comentário sobre isso, porque esse número me surpreendeu, mas também, ao mesmo tempo, né, explica por que a cidade talvez tenha tendo avanço nessa área, né? Olha, Antônio, você fez uma leitura, então, veja, eu não tinha notado isso, assim, essa observação, mas a ideia de deixar o estudo aberto e os dados abertos, justamente para que as pessoas possam fazer análise desse tipo. O caso de Fortaleza, eu acho que é um caso emblemático e se tornou uma espécie de referência, assim como Curitiba, no passado, foi uma cidade referencial no urbanismo e na mobilidade. Fortaleza passou a ser vista
pelos especialistas como um caso interessante, porque era uma cidade que tinha índices muito altos de mortes no trânsito, problemas muito sérios de atropelamentos e acidentalidade, né? E houve um investimento grande, assim como houve um interesse da prefeitura em firmar um convênio com entidades internacionais, né? Eles se juntaram à Fundação Bloomberg para que houvesse um financiamento e um apoio técnico dos especialistas internacionais para discussão sobre a cidade de Fortaleza e seus problemas de mobilidade. Esse número grande de funcionários, ele poderia indicar também que, se você olhar negativamente, é um cabide de empregos, né? Tem uma opção de gente lá que não está fazendo nada. Mas, assim, o fato é que os resultados, pelo menos os resultados alardeados, né, apresentados, mostram, de fato, um avanço na cidade. Portanto, o que se vê ali, assim, é que houve um investimento na contratação de funcionários, de técnicos, de treinamento de pessoas, de técnicos mais especializados, mas os resultados começam a surgir na cidade e acima de tudo, cria-se uma tradição, cria-se uma tendência, cria-se aposta-se no futuro disso. Então, quando você cria uma equipe que tem uma cultura de desenvolvimento de bons projetos de mobilidade, você tem uma perspectiva de perenidade, ou seja, de que esses projetos eles vão continuar sendo desenvolvidos e que a cidade vai evoluir gradativamente, se não houver nenhuma mudança, assim, que, por exemplo, acabe com um projeto, né? Mas a tendência é que a cidade cresça mesmo. Então, eu acho que é um bom indicador, né? O número de funcionários, a qualidade desses funcionários dedicados é um bom indicador do interesse que a cidade tem no aspecto de mobilidade. E eu acho que a diferença fundamental é que você tem em Fortaleza uma visão de mobilidade que é uma visão moderna, uma visão de tentar valorizar o transporte público, valorizar a circulação do pedestre, do ciclista, e dar menos importância à circulação do automóvel. Ao passo que cidades como São Paulo, por exemplo, que tem uma companhia de engenharia de tráfego que é referência, que é importante, ela continua trabalhando na ideia de fluidez do trânsito. Então, toda a lógica, toda a engenharia de trânsito é pensada para fazer com que o trânsito de automóveis circule rapidamente, como se fosse a única ou a principal forma. Está se apontando aí, está se de alguma maneira indicando que a cidade considera que a principal forma de deslocamento é o automóvel. Então, eu acho que enquanto isso não mudar, a cidade tende a piorar, e de fato piorou. São Paulo tinha vinha vindo numa condição de melhoria, da discussão muito clara de que era necessário reduzir o espaço do automóvel, de que as pessoas precisavam usar menos o automóvel particular no dia a dia, né, para qualquer deslocamento, né, e o que aconteceu foi que, no pós-pandemia, né, que foi um período de calmaria na cidade, um período incrível, assim, de que parecia a cidade tinha se transformado numa coisa mais tranquila, né, porque o trânsito ficou mais maneiro, o ar melhorou, as coisas, enfim, se acalmaram. O que aconteceu é que, depois da pandemia, o trânsito ele veio com uma ferocidade absurda. Então, hoje você tem uma acidentalidade muito grande, a violência no trânsito é visível, assim, para quem anda nas cidades, e assim como você tem um desrespeito a sinalização de trânsito muito mais evidente. Então, assim, quer dizer, hoje você não pode atravessar uma rua simplesmente porque o semáforo está verde para ti, você tem que atravessar quando está verde, mas tomando muito cuidado, porque vai ter sempre alguém que vai atravessar o farol vermelho e tal. Que foi um retrocesso gigantesco em relação ao que se tinha há 10 anos atrás, né? Então, eu acho que houve uma perda. Eu acho que todo investimento que for feito nessa transformação da mobilidade urbana, ele vai ter um ganho enorme em saúde pública, na redução de acidentes,
na redução de doenças provocadas pela poluição atmosférica e até de doenças mentais, porque as pessoas vão... Enfim, a neurotização do trânsito é uma coisa muito evidente. E, assim, eu acho que se você tiver uma cidade que tenha calçadas melhores, que tenha locais mais caminháveis, com pequenas praças, agora talvez com locais drenantes, com mais áreas verdes que sejam capazes de absorver águas de chuva, áreas verdes que onde as pessoas possam descansar nos dias mais quentes, certamente você vai ter um convite a que as pessoas caminhem mais, não apenas com o cachorrinho, mas também para levar o filho à escola, para ir ao cabeleireiro e à academia, em vez de pegar o carro para andar 1 quilômetro e tal, o que é um absurdo, enfim, mas é o que nós assistimos cotidianamente para todo lado, né? Então, acho que vivemos um momento esquisito, um momento desigual, em que você tem um avanço grande em alguns locais e tem um retrocesso absurdo em outras cidades. Então, eu acho que, por exemplo, Brasília é um exemplo ruim. Brasília é um exemplo, uma cidade que está praticamente estimulando o uso do automóvel, o que afeta toda uma região, não apenas o Distrito Federal, mas toda uma região no entorno, né? Então, acho que tem talvez a gente tivesse que fazer um novo estudo do Mobilize para ver o que aconteceu no pós-pandemia e as mudanças que aconteceram. Mas, assim, certamente houve uma piora no Brasil. Eu não sei o que é isso, mas, assim, a Fortaleza continua sendo um excelente exemplo para todos nós. Assim. Não, muito legal, Marcos. E nosso tempo está chegando ao fim, né? Eu queria reforçar de novo, né, a admiração que a gente tem pelo trabalho da Mobilize, né, de entregar dados, informação de uma forma acessível, né, para todo mundo que se interessa pelo tema. E né, deixar aí esse espaço final para as tuas considerações finais, né? O tempo foi um pouco mais curto dessa vez, mas né, se tiver algum assunto que a gente acabou não cobrindo, que você gostaria de ressaltar aqui. Olha, eu acho que tem uma coisa que acho que seria interessante a gente pensar. Nós temos hoje uma pulverização, nós temos hoje organizações que, de alguma maneira, trabalham pela melhoria da mobilidade urbana no Brasil inteiro. Você vai em qualquer canto, em qualquer cidade, pequena cidade do interior, tem lá pelo menos uma pessoa que, de alguma maneira, está preocupada com isso. E seria muito interessante se nós conseguíssemos estabelecer uma rede mesmo de organizações, de pessoas, de instituições que pudessem colaborar entre si para gerar informação, para gerar conteúdos e sobretudo, para estimular os gestores públicos a mudarem um pouco, né, pelo menos gradativamente, seus modos de ver a cidade, né? Não apenas como um lugar, um território para reproduzir capital, mas, sobretudo, como um lugar para se viver, né? Porque hoje o que a gente vê é que tudo se transformou em dinheiro, em lugar de reprodução de dinheiro. Então, acho que os eventos que, infelizmente, aconteceram no Rio Grande do Sul, que também já tinham acontecido em São Paulo, que continuam acontecendo, os incêndios, enfim, as secas, e tudo isso que está acontecendo hoje, nos ensinam que a gente tem que pensar, parar um pouco, né, brecar os nossos veículos, pensar muito bem antes de sair de casa sobre o que a gente vai fazer na rua, o impacto que cada coisa vai ter. Mas, assim, sobretudo os gestores públicos, eles têm um papel fundamental em educar, em definir, em apontar políticas que estimulem um uso mais humanizado da cidade e, eventualmente, fiscalizar, é claro, fiscalizar e punir aqueles que não querem seguir as normas, enfim, do coletivo, né? Eu acho que é óbvio isso, né, mas eu acho que é necessário lembrar, porque o que está acontecendo é que você tem hoje, nesse momento, assim, uma queda de braço muito grande entre forças aí. Isso está visível até no cenário internacional. Você tem, de um lado, uma pressão muito grande
dos produtores de energia fóssil para que a coisa continue, e, de outro lado, um grupo muito grande de pessoas tentando segurar um pouco isso para que a coisa não degringole mais ainda. Então, eu acho que é isso, é tentar... a gente teria que fazer um esforço para tentar agrupar essas pessoas todas, organizações, para criar uma força mais orgânica que seja capaz de influenciar politicamente as políticas locais e as políticas nacionais em mobilidade e desenvolvimento urbano. Acho que é isso. Bem legal a mensagem, Marcos. É um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui no Caos Planejado, do ponto de vista de urbanismo, né? Formar uma rede, tudo mais. Às vezes não é tão fácil, né? Achar essas pessoas e, digamos assim, criar esse guarda-chuva institucional, mas acho que a gente está avançando. E é uma boa, eu diria que é uma boa mensagem de perspectiva futura aí para a gente fechar o nosso episódio. Então, mais uma vez, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, parabéns para o Rick, né, que deve estar agora, né, terminando de ouvir o episódio, espero, e espero que a gente consiga, eventualmente, até colaborar mais no futuro. Obrigado. Obrigado a vocês aí, um abraço a toda a equipe, e também estamos aqui abertos para tentarmos desenvolver coisas em conjunto. Talvez seja o caminho esse mesmo, tá bom? Obrigado mesmo. Abração. Nesse episódio, conversamos com Rick Ribeiro e Marcos de Souza. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe da nossa comunidade. Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.